Deu certo, deu certo. Tudo bem? E aí, Kátia, como é que tá? Tudo jóia, tudo Em ordem? tranquilo. Beleza? Tem um pessoal aí entrando para participar, sejam bem-vindos. Boa noite. A gente espera que vocês possam, obviamente, perguntar. É para isso que a live acontece, né? Para que seja ao vivo. A gente imagina que vocês tenham visto a divulgação pela pós-USCs, também no meu canal, da professora Kátia, a gente divulgou, inclusive fazendo alguns posts, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, né? Mas alguns posts que já aqueciam para a live, que vai tratar, como vocês sabem, de corrida e, e calçados esportivos, né? Então, a gente espera que isso sirva mesmo para a gente interagir, para que vocês aproveitem ao máximo. E, obviamente, estamos aqui no canal da Pós-USCs, porque eu e a professora Kátia Brandina coordenamos um curso de pós. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, inclusive porque quem está na live aí vai ter uma surpresa. Depois a gente vai comentar com vocês. Mas muito obrigada pela presença e vamos lá. Nós vamos nos apresentar um pouco mais formalmente para quem não nos conhece. Então, vou começar por mim, depois a professora Kátia vai tomar a palavra. Eu sou Maria Cláudia, sou professora de Educação Física e também fiz mestrado em Biodinâmica do Movimento Humano na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física também. E foi lá, né, que eu conheci a professora Kátia, que à época fazia o mestrado, né, Kátia? Com o Isso professor aí. Júlio. Isso, foi. Porque a Kátia depois seguiu para fazer o doutorado, ela vai já contar. Mas eu conheci a Kátia lá nas cadeiras, né, da universidade e não lembro exatamente o momento que a gente se conheceu, mas acho que foi no PAE, o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, não era isso? Conta. Provavelmente a gente deve ter se esbarrado lá que a gente tinha que fazer nos primeiros semestres, né, de Sim, mestrado PAE. sim. Então era um programa. Obrigada, Dilene. Estou vendo que você escreveu aqui, que fofa. Lembro muito de você. Ótimo, sejam bem-vindos. André Oguma, olha que honra, seja bem-vinda, muito obrigada. E, e o PAE é um programa de aperfeiçoamento de ensino para quem faz o mestrado. Eu imagino que hoje, até hoje aconteça, né, Kátia? E Acredito que sim. é um estágio que você faz ajudando um professor de uma disciplina que você tem mais interesse, não é? Mesmo porque também quando você está fazendo mestrado, a ideia é que você possa vir a ser professor. Então, eu fiz na disciplina de biomecânica um e 2, se não me engano, e certamente a professora Kátia Brandina também fez nas disciplinas de biomecânica um e 2, que eram dadas pelo professor Júlio Serrão, que muitos de vocês conhecem. Então, foi ali que a gente se conheceu, corrigindo os trabalhos dos alunos da graduação e tal, porque era parte do programa do país. Mas vamos lá, Kátia, por favor, presente. Então, meu nome é Kátia Brandina, também sou formada em Educação Física. Eu me formei na São Judas, fui fazer mestrado e doutorado na USP. Quando eu estava na São Judas, eu tive a sorte de ter como professor o Júlio Serrão. Então, foi daí o convite, né, para ir lá fazer mestrado e depois doutorado na USP. E a minha linha de pesquisa lá foi realmente a linha de calçado esportivo. Então, essa live até foi pensada para a gente explorar um pouquinho esse conteúdo que passei vários anos estudando sobre ele. É um Muito gostoso. conteúdo que fez parte de uma boa história da minha vida, não tem como não ter feito.
E a gente não pode esquecer, né, que essa parceria nossa, além de ter vindo lá dos primórdios do mestrado, ela acabou seguindo quando a gente se encontrou ministrando aula na mesma universidade, né? Ficamos na mesma universidade dando aula por muitos anos, e aí acabamos aí reforçando mais nossos laços de amizade, que virou uma parceria bem legal, né, nessa área de particularmente lesões e exercícios. E estamos aí, né, Maria, pensando em coisas, mais coisas ainda para fazer. Muito bom, muito promissora aí essa parceria. Isso, tem alguns projetinhos, a gente também vai falar deles para vocês acompanharem. E dentro da USCS, nós temos, da pós-USCS, nós temos o nosso curso de pós, reabilitação, exercício físico, lesões e doenças musculoesqueléticas, que obviamente aborda esse tema, porque inclusive é a professora Kátia que ministra esse tema de lesões do tornozelo, né? E algumas lesões de tornozelo, e nessa aula aborda-se também a importância do calçado esportivo, né? Então, a gente vai comentando aqui aos pouquinhos, eu vou começar falando alguns dados para vocês, queridos alunos aí que estão nos acompanhando, porque a gente, antes de fazer a live e se preparar para ela, a gente deu uma zapeada no mundo aí da corrida para pegar mais as informações, né? Porque a pandemia estava aí e a gente então queria saber como é que estava também o ritmo do pessoal com relação à corrida. E curiosamente a gente se deparou com duas grandes fontes, né? De estatísticas, que são grandes pesquisas que são feitas, né, considerando diferentes países ao redor do mundo. E essa primeira, ela trazia para nós uma informação, porque ela tinha sido publicada em 2019, um pouco antes da pandemia, e tinha lá algumas novidades, né? E mostrava-se que a corrida de rua, então, né, vamos contextualizar, a corrida de rua, ela vinha tendo um decréscimo. E aqui considera só corredores recreacionais, não se considera os atletas foram tirados, né, dessa pesquisa. Então, a gente notou que essa pesquisa publicada em 2019, que continha dados, né, de anos anteriores, né, eles coletaram os dados até 2018, as pessoas, então, as pessoas que participavam de corridas de rua, maratona, meia maratona, 10 e 5, estavam diminuindo, né? E os autores da pesquisa consideraram lá alguns fatores pelos quais isso acontecia, dizendo, né, que todo esporte que massifica lá pelas tantas, né, dentro do próprio esporte, a pessoa vai encontrando outros nichos, né? Por exemplo, se eu quero correr a maratona porque eu quero vencer um desafio pessoal, passado um tempo e eu cumprir minha maratona, aquilo perde um pouco o sentido, talvez, para mim, né? Então eu vou partir para outras aventuras dentro da corrida. Então eu posso, sei lá, correr, fazer Ironman, né? Como também então se vê então uma migração e esses esportes subindo, ou corridas de montanha que ficaram muito conhecidas aqui também no Brasil. E aí eu mesmo, por incrível que pareça, né, não sou atleta nem nada, eu sou corredora recreacional. E lendo essas informações eu falei, isso aconteceu também comigo, né? Porque eu corri mais ou menos a São Silvestre, numa época que a São Silvestre, né, nem sei se a Kátia sabia desse caos, mas eu corri, incrivelmente eu corri a São Silvestre, na época que ela saía às 5 da tarde da Avenida Paulista, descia a Consolação, tava um calor, porque era ainda, acho que, horário de verão,
então era muito quente. Eu subia Brigadeiro rastejando, quase parando no bar lá para conversar com os caras. E depois que eu terminei a São Silvestre, que era uma meta pessoal, eu fui fazer corrida de aventura na montanha, não corrida de aventura, desculpa. Então me interessei aí por uma corrida dos eucaliptos, não sei nem se vocês sabem, que aconteceu na região de Campos do Jordão, se não me engano, não, Guaratinguetá, perdão, e fui para lá fazer viagem para correr, né? Que é um pouco a tendência que a pesquisa mostra aí, né? As pessoas migrando para outros tipos de atividade. E só para emendar e para eu passar a primeira pergunta para a professora Kátia, isso era de 2019, né? E aí, quando a gente vai olhar as estatísticas da pandemia, né? Vocês derem um Google aí, vocês vão ver, né? Várias reportagens, né? Assim, mais até internacionais do que nacionais, porque, né? Se pesquisa, se faz mais estatística lá fora, mas mostrando um boom, né? Eles chamam de boom, eles vão chamar até de uma nova febre da corrida. E tem inúmeros dados, certo, pessoal? Tem inúmeros dados e eu fiquei curiosa para saber, porque na minha cabeça eu falava assim, ah, tá bom, mas era um cara que talvez, né, já corresse, tinha parado e tal. Não, tem muitas pessoas que começaram na pandemia. O cara estava em casa assistindo televisão, falou, chega dessa televisão, esse negócio vai demorar, vou sair correndo. E a gente fica pensando, né, se essas pessoas que começam na pandemia, com sobrepeso também, não é? Poderiam aí ter uma chance maior de lesão, né? E aí eu pergunto, né? O que você acha, Kátia? Você acha que talvez a gente se depare aí com um número maior de pessoas lesionadas, porque de fato talvez tenham começado a correr sozinhos, sem acompanhamento? Como é que, para iniciar a conversa, né? Quando a gente corre, o que a gente teria que se preocupar? Que tipo de lesão é comum? Alguma coisa assim mais genérica antes da gente depois falar do calçado. Então, o grande problema, né, nessa situação, realmente é a pessoa iniciar o treino, primeiro que muito provavelmente sem um instrutor, né, para ajudá-lo a planejar corretamente o treino, ainda mais nessa situação de pandemia, que provavelmente a pessoa ficou de saco cheio de ficar em casa e foi lá e foi para fora, né, de casa, que era a única oportunidade de exercício, ambiente de exercício que a gente tinha na época, né? E provavelmente sem ninguém ao lado para fazer um planejamento adequado, né? E na corrida é muito complicado, né? Porque todo mundo consegue correr, né? O grande problema é que se a pessoa ela não controla direito, primeiro, a velocidade de corrida, que pode, cada vez que a pessoa coloca o calcanhar no chão para dar um passo, aplicar aí em média de 2,5 a 4 vezes o peso corporal, a cada passo ela tem dessa carga, pensando numa pessoa que não está habituada a esse movimento, né, que resolveu correr porque estava cansado de ficar em casa sem nenhuma orientação prévia, esse acúmulo de cargas em uma sessão de treino pode sim gerar uma lesão para o sujeito, né? A gente pode ter aí a fratura por estresse acontecendo na tíbia, porque o músculo tibial anterior é um músculo que é muito utilizado no tipo de corrida de retropé. Então, para quem não sabe, né, ou não se recorda disso, corrida de retropé é aquela que o sujeito entra com o calcanhar no solo. Então, nesse controle de carga que o sujeito tem que fazer no início da passada, é exatamente o músculo tibial anterior que vai ter que controlar aí esse aplanamento do pé no solo, né?
para aí depois passar a bola para o tríceps sural que está aqui atrás, que vai propulsionar o corpo para frente. Então, essa musculatura trabalha bastante, não só nessa fase de apoio, mas também na fase de balanço. Quando o pé está fora do chão, o sujeito ele tem que ficar com o tibial anterior o tempo todo acionado para o pé não ficar solto, porque se o pé ficar solto, a gente tropeça e cai, né? Então, essa musculatura fadigando e o sujeito repetindo esse erro em várias sessões de treino, ele pode sim correr o risco de se lesionar de forma mais grave. Veja, corredores experientes é mais difícil ter a fratura por estresse. Por quê? Porque como eles são mais experientes, eles conseguem, em função do impacto que a corrida gera ao corpo, aumentar a densidade óssea. Então, o sujeito ele tem um osso mais preparado, né? Um sujeito treinado, ele tem um osso com uma quantidade de carga maior, uma quantidade de massa maior, que pode, eventualmente, até suportar esses erros de volume de corrida. Mas um sujeito obeso, destreinado, que resolve correr do nada, ele já, obviamente, vai correr um risco bem maior, né? E, em contrapartida, a gente também tem, né, a possibilidade do sujeito começar a usar o tipo de pisada que a gente chama de médio pé, que é quando ele apoia só a parte do meio para frente. Aí a sobrecarga maior é no tríceps sural. Então, por exemplo, uma das lesões muito comuns que gera exatamente sobrecarga, né, nessa musculatura é a síndrome do estresse medial da tíbia. Então, esse músculo que é o principal propulsor do aparelho locomotor, ele falha exatamente por conta do sujeito geralmente errar aí no volume de treino, no tempo de corrida, com essa pisada mais característica de médio pé. E aí o sujeito tem a possibilidade de começar a acionar os músculos auxiliares que fazem a propulsão, que são mais fininhos, que não suportam tanto assim o esforço físico como os principais extensores de tornozelo. E aí a gente acaba tendo a possibilidade de desenvolver esse tipo de lesão, né? Então, independente do tipo de pisada que o sujeito utilizar, se errar o volume de treino, se não tiver bem condicionado, né, a gente tem grandes possibilidades de visualizar algum tipo de lesão no aparelho locomotor. Eu até diria, então, que eu estava até checando aqui os números, né? Mas a gente tem aí, eles estimam, né, por pesquisas que foram feitas com esses novos corredores, que 30% de todo o volume de pessoas que correm na pandemia porque não tinham muitas opções, 30% são novos corredores que começaram na pandemia, né? E uma outra informação para os alunos, estou vendo aqui o professor Carlos Amorim, obrigada, Carlos, saudade de você, depois manda notícia do Maranhão, o professor Carlos dá aula no nosso curso também. E a pesquisa aqui diz também, levantou o dado de que somente 1/3 das pessoas que frequentavam as academias de ginástica, né, voltaram para as academias de ginástica. Então, vamos dizer ainda que o Brasil, né, teve uma demora maior em relação a países europeus para ter o retorno às atividades físicas num ambiente mais fechado, não é? Mas 1/3 só voltou até agora. E isso preocupa também, né, todo o mercado, porque dos entrevistados, né, desses que não voltaram, desses 2/3, 40%, pelo menos, né, no momento, não pretendem voltar. Então, os profissionais de educação física, as pessoas que lidam aí né, Esse com público de corredores, né? ou com um público que ficou meio órfão porque saiu da academia e acredita que não vai voltar, talvez tenha descoberto uma outra atividade física, vai ter
muito trabalho aí com grupos de corrida, com pessoas querendo fazer aula ao ar livre. Outro dia encontrei o professor Kleber Guilherme, que está com os grupos aqui no Parque do Ibirapuera, e as pessoas voltando para atividades, né, mais livres no parque, correndo e etc. Então vai ser muito importante conhecer como lidar melhor com isso, né? E, Kátia, vou te fazer mais uma perguntinha. Essa semana a gente até publicou, né, nos nossos canais, eu não sei se todo mundo que está assistindo viu aqui, obrigada aí, professoras feras. A gente publicou um vídeo de uma queniana, Jepto, que tem um valgo dinâmico, né? Quem não pôde ver essa publicação, dá uma entrada lá nos nossos Instagrams pessoais, que tá lá. E a Jepto, ela é uma grande campeã de maratonas, né? E a gente publicou aquele vídeo justamente para chamar a atenção do seguinte, né? Ela tem um padrão de corrida bastante... quem assiste, né, chama muita atenção, porque ela tem um valgo bem acentuado, principalmente na perna esquerda, e ela é campeoníssima, né? E houve uma época, né, Kátia, que os calçados esportivos, eles estavam se pesquisando sobre a necessidade de o próprio calçado ter algum suporte ou uma característica que mudasse o padrão desse membro inferior, né? Eu me lembro também não sei se é da época de todo mundo está assistindo, que tem muita gente jovem aí, mas de uma época em que a gente tinha lá, até numa loja de calçados, né? Tinha uma esteira que você filmava o padrão da corrida para ver que tipo de calçado você ia usar ou não. E aí, Kátia, como é que foi? Essa onda ainda existe, não existe? Como é que é? Então, muitas coisas conceituais são aplicadas, né, pela indústria calçadista para tentar, de alguma forma, criar um diferencial de produto, né? Porque a gente tem fabricantes bons de tênis, que têm tênis que são confortáveis, adequados, né, para uso nesse ambiente esportivo, mas a grande questão é que é o aparelho locomotor que se adapta ao tênis, né? E não o tênis que consegue alterar alguma coisa do aparelho locomotor. Então, veja, a corrida por si só, ela já favorece, e isso tem estudos biomecânicos que trazem, né, esse indicador, ela já favorece uma anteversão de quadril. Então, o tempo todo, o quadril ele tende a ficar mais para frente, né? E quando o quadril faz essa inclinação mais anterior, a tendência é justamente a coxa, né? Pensando aí na articulação do quadril como movimento em outros planos, ficar mais aduzida e rodada para dentro. E isso acaba criando esse valgo dinâmico no joelho. Então, existe uma tendência da corrida já facilitar toda essa alteração do alinhamento de perna do sujeito e possibilitar aquele tipo de pisada mais pronada, né? As indústrias calçadistas, tentando, na época, olhar só para o pé, porque ainda não tinha essa ideia toda, né, do que acontecia a partir lá do quadril, eles só olhavam para o pé, tentaram criar calçados especificamente para corredores pronadores. Só que o grande problema é que quando o sujeito, lá no laboratório, vestiu o calçado para pronador e fazia aquela corridinha básica ali, óbvio, fazendo uma análise da angulação do tornozelo, essa angulação até era melhorada pelo calçado. Agora, dificilmente o corredor ele conseguia usar aquele calçado nas sessões de treino dele, né? Porque forçava um posicionamento que não é o posicionamento que ele estava acostumado.
Então, a gente até, perguntando até mesmo para alunos que trabalham mais, né, com esse público de corredores, a maioria dos corredores, eles optam por um calçado neutro, né? Exatamente porque ele não força nem em supinação e nem em pronação. Só para a gente caracterizar esses movimentos, né? Talvez as pessoas não conheçam muito bem eles. Deixa eu usar o esqueletinho de novo. A supinação a gente considera sempre quando o sujeito inicia o apoio da corrida. Então, é quando o sujeito coloca o calcanhar no solo e ele apoia mais a borda lateral. Isso é a supinação. Aí, conforme ele vai deslocando o peso do corpo para frente, ele muda para um movimento de pronação. Então, ele finaliza o apoio com o peso do corpo mais na borda medial do pé e apoiado principalmente aqui na região do hálux, do primeiro ao terceiro metatarso, em geral. Então, esse movimento aqui, né, a gente chama de movimento de desenrolar o pé no chão, ele é um movimento que é natural, ele acontece. E ele é importante para a gente reduzir o impacto sobre o nosso corpo. Perdão. Então, além da gente pensar num calçado que pode forçar uma angulação de perna que não é a natural para o sujeito que corre, está acostumado com outro padrão de corrida e usa um calçado que vai forçar isso, a gente também ainda tem essa questão do controle de impacto, né? Pessoal, eu preciso beber água, só um minutinho. Vai aí. Enquanto a Kátia bebe uma aguinha, vou agradecendo aqui o professor Tiago Volpe. Tiago, muito gentil, obrigada. Tiago Volpe também é professor do nosso curso, um excelente profissional. Muito obrigada pelo prestígio. Também vale a pena conhecer os eventos aí que o professor Tiago Volpe conduz. Carol Bertoldi, que acho que fez o meu curso recentemente de coluna. Obrigada pelo prestígio. Vai escrever se vocês têm dúvida aqui, que a gente vai tentando responder mais ao final aí, para todos que estão assistindo. Bem, Kátia, Perdão, esse tempo falar. seco está me arrebentando aqui a garganta. Desculpem, pessoal. Fica tranquila. E a gente não pode esquecer, né, e até trazendo para o estudo que você comentou sobre a corredora, que os posicionamentos feitos pelo pé, eles são afetados pelo quadril e vice-versa, né? Então, a gente tem que pensar numa condição não de forçar o sujeito a utilizar um calçado, um acessório, que vai obrigar ele a ter um padrão diferente de movimento, né? O que a gente precisa fazer é pensar como é que a gente pode condicionar o corpo desse sujeito para, ainda que ele tenha essa pisada mais pronada, que é uma tendência de uma pessoa que corre bastante, né? Que ele não tenha tanto risco de lesão. Então, aí entra aquelas questões da necessidade de fazer estabilização de quadril. É importante, você ainda mais da área das lesões de coluna do que eu, lembrar que essa característica de anteversão de quadril facilita a hiperlordose, né? Então, explica um pouquinho daquelas dores lombares que o sujeito vem a ter, que é uma das lesões que são bem aparentes, né, para os corredores. E também a gente consegue entender quando o sujeito não tem essa estabilização de coluna, de quadril, uma das lesões que é a lesão principal aí dos corredores, que é a dor patelofemoral. Ora, se existe a tendência do sujeito ficar em valgo, o que vai acontecer? Toda vez que ele for flexionar e estender o joelho, a tendência vai ser a patela ser arrastada para o lado, né? Exatamente por esse posicionamento em valgo, dinâmico. E aí a gente consegue entender por que os corredores têm a dor patelofemoral,
porque essa cartilagem que fica entre a patela e o fêmur, ela começa a receber mais força de atrito. Então, a gente precisa, na verdade, não simplificar, né, a questão pegando um calçado esportivo que vai forçar um posicionamento que não é aquele mais usado pelo sujeito, mas sim pensar em como os exercícios podem ajudar o sujeito, né? Que tipo de exercício, que tipo de capacidade física e qual músculo eu tenho que trabalhar para fazer o sujeito, mesmo usando uma postura que não é aquela que a gente chama de ideal, né? Conseguir correr sem ter lesões, ou com mínimo de risco de lesões. Então, eu acho que isso é uma das questões importantes, né? É, e queria comentar aqui com o pessoal que a gente até vai disponibilizar em breve um e-book, é, porque essas informações, né, que a gente está trazendo para vocês, a gente achou interessante, né? A gente só não conseguiu disponibilizar exatamente agora, mas vai acompanhando aí nas redes que a gente vai disponibilizar o e-book sobre calçado e corrida esportiva em breve. E nele a gente está contando um pouco, né, Kátia, o avanço tecnológico, né? Porque a gente viu aí muitas mudanças, né, na produção dos calçados esportivos, né? E eu, da época que eu conheço a professora Kátia, lá no PAE do Júlio, a gente estava se deparando com uma época que ainda se acreditava, né, que o tênis poderia, de fato, reduzir quantidades absurdas de choque, né? E a gente estava naquela época e muita borracha aí foi produzida para tentar criar, né, sistemas de amortecimento mais eficientes. E a gente coloca no e-book, né, todo esse avanço, o que ficou meio que como mito, como a professora Kátia falou, né, o tênis para, pé mais pronado, mais supinado. Então, se a gente colocasse, né, Kátia, um tênis mais trajetor, pronar menos, talvez ela não desempenhasse, né, da forma como ela desempenha, porque o aparelho locomotor tentando se acomodar aí num artefato externo vai mudar completamente o padrão e é capaz dela se lesionar Mas, nesse momento quando você muda esse padrão que já estava acomodado ali para ela. Mas uma coisa que é uma curiosidade, né, que muitos alunos nos perguntam é sobre, por exemplo, a gente sabe de corredores, né, por exemplo, da Etiópia, que a gente poderia falar assim, então, né, se o calçado não faz nada, vamos lá nós corrermos descalços, né? E aí eu fico pensando que uma corridinha que eu dou no final de semana lá na areia sem o calçado, eu já sinto dor. E aí, como é que a gente lida com isso, Kátia? então, o que a gente tem que pensar é que as pessoas têm hábitos, né? Então, tem pessoas que não tiram calçado de forma alguma, ou seja, tem experiência zero de ficar caminhando descalço em casa, né? Quem dirá correndo. E tem pessoas que, porventura, fazem atividades que favorecem essa experiência, né, de ficar com o mínimo de solado possível entre o pé e o calçado, ou o pé e por exemplo, um tatame. Vamos pensar em lutador, né, que faz atividades descalço. Então, essa questão da adaptação, de novo, do corpo ao dia a dia que o sujeito tem, né, ela também vai afetar o padrão de movimento quando a gente pensa naquele tipo de calçado que tem muita sola, né, comparado ao tipo de calçado que é conhecido mais como minimalista, que é aquele calçado que praticamente não tem solado nenhum, né?
Qual é a diferença? Uma pessoa que está acostumada a usar só calçado, quando ela coloca um calçado minimalista e vai correr sem nenhuma adaptação desse planejamento de corrida, o que é natural o corpo fazer? Ora, se a pessoa ela está acostumada a ficar com calçado o tempo todo, vocês concordam que o sujeito sempre está pisando sobre uma almofadinha, né? Que é justamente o solado e a palmilha do calçado. Quando ele migra para aquele calçado que é muito fininho, a tendência é o sujeito não entrar mais com um padrão de calcanhar, como ele entrava, como ele tinha, quando ele tinha o calçado com muito solado, né? Então a tendência é o corpo perceber que aquela região não está mais tão protegida quanto o sujeito estava acostumado, e aí o que ele vai fazer? Ele vai mudar o padrão de pisada. Ele vai usar uma pisada mais de médio pé. Só que, como eu falei anteriormente, né, numa pisada de médio pé, o indivíduo usa de forma diferente a musculatura do tríceps oral. Então, se uma pessoa está acostumada a correr com calçado que tem um solado alto, né, alto e com muita espuma, com muita borracha, para ele conseguir fazer a acomodação a cada passo desse pé no solo, e de uma hora para outra ele usa um calçado fininho, ele vai ter uma mudança no padrão de movimento, é natural, né? Porque o corpo vai perceber que aquela área que quando ele pisava no solado grossão, que deformava e distribuía bem, né, a carga nessa área, não vai existir mais. Então, o que o sujeito faz? Ele usa o corpo para aumentar a área de contato entre o pé e o solo com o calçado minimalista. E isso faz haver essas mudanças, né, na forma como a musculatura vai ser solicitada a cada passo do movimento. Então, o sujeito ele acaba tendo uma mudança no uso da musculatura. Ele estava habituado a usar a musculatura de um jeito, e aí, trocando o acessório, que é o calçado, ele passa a usar a musculatura de outro jeito. Sem nenhuma adaptação para isso acontecer, com certeza o risco de lesão é muito alto, né? É engraçado que, como você bem comentou, né, nas aulas que eu dou de lesão e tornozelo, eu abordo essas questões, né? Eu falo de toda essa parte de eletromiografia dos músculos de tornozelo, relaciono com calçado, de uma forma um pouquinho mais detalhada do que a gente está fazendo aqui, mas com essa mesma ideia, né? E é interessante que os alunos sempre trazem as experiências deles, né? Então, em uma dessas aulas, uma aluna levantou a mão e falou assim, olha, professora, realmente, né, eu tinha uma aluna de corrida, que eu estava acompanhando ela um tempão, e ela estava sempre usando o calçado que ela já estava habituada. No dia da prova, que ela foi correr, no dia anterior ela tinha comprado um calçado minimalista e ela levou o calçado minimalista para usar na prova. Eu não preciso nem falar que a menina, depois da corrida, primeiro que ela não conseguia pisar no chão direito, né? Tamanha dor, principalmente no tríceps oral. E segundo, que ela acabou desenvolvendo a síndrome do estresse medial da tíbia, a famosa canelite, né? Por excesso de uso exatamente do tríceps oral. Então, veja, um acessório que muda o padrão de movimento que a pessoa está acostumada, que é usado sem essa adaptação para o corpo entender que vai haver uma modificação ali na forma de pisada, no uso da musculatura, certamente aumenta o risco do sujeito ter lesão. É por isso que eu fiquei com dor lá, correndo na praia, descalcinha, achando que eu era uma caiçara, que o caiçara, ele vive descalço, ele também pode correr, até porque a gente sabe que o caiçara vai tendo um arco do pé, né, melhor,
mais alto, mais elevado, isso já se viu, né, em raio-x e etc., o que de uma forma ou de outra acomoda melhor as cargas no pé quando ele corre ou precisa fazer uma atividade descalço, mas populações calçadas como nós jamais estão rindo aqui, ó, que eu fiquei com dor. Enfim, o tom, mas beleza. E a Kátia comentou, né, pessoal da Lombar, e uma revisão de literatura que o pessoal aqui da Unixul, se não me engano, né, Kátia, é um grupo que estudava lesão, publicou uns anos atrás, e eles tinham lá categorizado a dor lombar como a sétima, né, mais frequente lesão de corredor. Então, não é das mais comuns, mas também é algo a se considerar, né? Por isso, todo esse trabalho de estabilização, prevenção, para uma lombar menos dolorida durante a corrida também. E eu queria fazer mais uma pergunta e depois deixar. Legal, obrigada, Everton. Deixar para o pessoal ver se também o pessoal tem pergunta, porque num dos posts que a gente colocou, a gente cita, né? A gente foi atrás de saber aí qual era o tênis, né? Numa pesquisa que se faz, obviamente, com pessoas que correm, com profissionais, etc., né? Qual seria o campeão, aí o tênis mais indicado, ou que não só mais indicado, mas que de fato as pessoas usaram e que, né, talvez todo mundo, né, gostaria de adquirir esse tênis, que é o Roca Roca, modelo X, alguma coisa, depois eu vejo direitinho aqui. E nós vamos identificar que esse tênis ele está custando, né, R$ 1.300. Ele é um tênis, né? Se vocês derem uma olhadinha lá no post, se vocês ainda não se depararam com ele tem um solado bem mais alto, então o que a gente vai chamar de maximalista. E eu gostaria de perguntar para a Kátia, bom, afinal, né? Se o minimalista leva a gente a mudar o padrão de corrida e a sentir dores, e o maximalista, será que vale a pena, né, na sua opinião, a gente gastar aí esse dinheiro para ter, né, o tênis considerado o melhor do ano de 2021? Então, de novo a gente volta naquela questão que vai depender da adaptação do aparelho locomotor, né? Porque tem gente que, mesmo correndo com minimalista, consegue se ajustar bem, porque é o que eu falei, ele tem aquela vivência no dia a dia dele de ficar mais sem o calçado. Então, quando ele usa um calçado minimalista, ele já tem um ajuste no aparelho locomotor que ele consegue, né, fazer os movimentos, mesmo a corrida, com o menor gasto de energia possível, usando de forma adequada a musculatura para esse movimento de corrida. A grande questão aí desses tênis maximalistas, né, é que a indústria calçadista, ela usa exatamente essa informação visual de ter a área do calcanhar, que a gente costuma chamar de drop do calçado, né, que é aquela área da região do calcanhar, mais alta. Por quê? Porque visualmente, quando eu estou lá para comprar um calçado esportivo, apesar da gente já saber, né, que isso não acontece de forma mecânica, né, mas visualmente a pessoa enxerga aquele calcanhar altão lá, aquela espuma gigantesca na região do calcanhar, como um calçado que amortece mais, né, que é melhor para amortecer. A gente sabe que isso não acontece. Quem realmente cria a melhor condição possível para o sujeito, né, ter a cada passo esse amortecimento é algo que a gente chama de stiffness, de membro inferior, né? Ou seja, a gente tem aí o nosso corpo criando a melhor relação entre tornozelo, joelho e quadril
para na hora que eu fizer a pisada, eu conseguir amortecer direitinho o impacto. Isso é independente da quantidade de espuma que tem na região do calcanhar, né? Então, é em função, de novo, da forma como eu estou acostumado de produzir meus movimentos, é que eu já tenho esse stiffness, esse posicionamento adequado de membro inferior, bem estruturado para regular carga no aparelho locomotor. E isso acontece também a cada passo da corrida. Calçados esportivos que têm um calcanhar com uma espuma muito alta pode comprometer esse stiffness. Por quê? Porque ele pode obrigar o sujeito a entrar com o tornozelo mais flexionado do que o normal. E aí, se o sujeito entra com o tornozelo mais flexionado do que o normal, ele pode mudar a angulação de joelho, pode mudar a angulação de quadril, e isso gerar um maior impacto no aparelho locomotor do indivíduo. Né? Então, a gente viu também pesquisas em 2020, né? Comparando exatamente esses calçados que têm um solado maior com o calçado que é considerado um calçado normal, né? Que não é nem maximalista nem minimalista. E esse maximalista, esse que tinha uma quantidade maior de espuma aí no solado, ele apresentou para aqueles corredores que foram estudados um impacto maior no aparelho locomotor, comparado com o calçado, que é um calçado que tinha menos espuma nessa região do calcanhar. Então, de novo, né, a gente entra nessa questão do ajuste do aparelho locomotor. O calçado não pode interferir nesse ajuste, porque se ele interferir, alguma coisa pode acontecer, seja o posicionamento das articulações, seja a ação muscular, que pode sobrecarregar a cada passo o aparelho locomotor do sujeito e isso a longo prazo gerar lesão. Ai, que bom, Kátia. Você me aliviou, que eu ia falar o treino de 1.300 e agora você está me falando mais. E, de fato, né, saiu uma revisão, eu acho que é até de 2021, viu, Kátia? Não tenho certeza se a Kátia está certa ou se eu estou certa, de 2021, uma revisão falando que o maximalista, que é justamente esse, e a ideia é a seguinte, parece que o sujeito, né, Kátia, ele fala assim, nossa, comprei esse colchão aqui, e então eu vou deitar, né? Fazer o que eu quiser. Então Eu vou parece correr. que ele não acomoda tanto na excêntrica e ele vai dar uma pancadinha maior, o que talvez responda aí por uma quantidade maior de lesões, e por isso ainda talvez a máxima, né? O melhor não é o mais caro, né? O melhor é o quê, então? O que a gente sempre lembra que a gente tem que dizer para os nossos alunos que vão correr, que querem correr e que ficam inundados, né, por essas informações meio distorcidas, né? Porque a gente sabe que muitas pesquisas podem ser influenciadas, obviamente, por interesses outros da própria indústria calçadista, né? Então, eu lembro que na minha época que a gente estava, né, lá no país do Júlio, que é uma marca específica, eu ia falar, uma marca específica, ela divulgava que você restituía a energia então você pisava e ela tinha uma borracha capaz de catapultar você lá. Então a gente já viveu isso, né, também. Mas como que você fecharia aqui, para depois a gente abrir para perguntas, essa ideia do que a gente vai, depois de tudo, né, tantos anos a pesquisa evoluindo na tecnologia do calçado, o que a gente tem que tirar de tudo isso?
Não dá para falar que a partir de agora todo mundo corre descalço, porque a maioria de nós não estamos acostumados a ficarmos descalços, né? Na nossa sociedade, a gente tem o hábito de usar calçado. E também não dá para falar que a gente tem que usar aquele calçado que controla a pronação, que tem mais amortecimento, aquele calçado que restitui energia, né? Porque, na verdade, quem faz tudo isso não é o calçado. Então, o que eu diria aqui para finalizar, né, essa questão de calçado é mantenha o calçado que você está acostumado a usar. Se a gente perguntar aqui para o pessoal que está assistindo a live, cada um tem uma marca de preferência, cada um tem um modelo de preferência, e isso não é à toa, né? Isso é porque o aparelho locomotor se ajusta melhor àquele tipo, àquela marca de calçado, aquele modelo de calçado. E se o aparelho locomotor se ajustou melhor, não troque, né? Não troque no sentido de não fique mudando de marca só por conta daquelas novidades que são trazidas pela indústria calçadista. É óbvio, se você tiver a ideia de experimentar, né, um calçado diferente, porque gostou do design, ficou mais bonitinho do que o seu antigão, pelo menos tenha verifique se o modelo novo é parecido com o modelo que você usa atualmente, porque é possível que você compre, né, esse calçado mais recente e que promete outras coisas além daquelas que teoricamente o seu calçado antiguinho tem, que na verdade para o seu aparelho locomotor não vai ser legal, né? Vai mudar seu padrão de movimento, vai te deixar desconfortável. E na loja a gente não percebe muito isso, né? Por quê? Porque o calçado, ele tem aquela característica de fazer o sujeito ter uma percepção de conforto. Então, quando a gente pega um calçado zero bala, novinho, né? Principalmente um calçado que tem um solado mais macio, a gente veste o calçado na loja e sente muito mais conforto, né? Principalmente se você comparar com aquele veinho que você estava usando, né? Que a sola já está toda lá compactada. Então você pisa, o que vai acontecer? O calçado deforma, abraça seu pé, e aí você tem uma distribuição de força trazendo essa sensação de conforto, né? Aí você fala, nossa, esse calçado é muito melhor do que o que eu uso, né? E aí, na primeira sessão de treino, você pode usar esse calçado novo que na loja te deu essa percepção confortável, e no treino você começar a perceber desconforto no aparelho locomotor, porque aquele calçado está criando um padrão de movimento diferente daquele que você está acostumado, né? Então, na verdade, o calçado esportivo, né, a aquisição dele é realmente questão de tentativa e erro, né? A indústria calçadista, ela quer vender, então ela tenta explorar fatores que são conhecidos dentro da mecânica da corrida para tentar chamar mais atenção. Eles não estão mentindo, só que a única questão é que eles sempre fazem esses experimentos em máquinas. E máquina não tem variabilidade, né? Quando a gente pensa no aparelho locomotor, cada pessoa pisa de um jeito, cada pessoa flexiona o joelho de um jeito para amortecer impacto no movimento de corrida. Cada pessoa tem uma qualidade diferente de movimento de corrida. Então, é essa variabilidade que o corpo humano tem que faz com que a gente não consiga definir um único tênis que seja o melhor de todos para todas as pessoas. Cada um vai se ajustar de um modo diferente a um determinado tipo de calçado. Legal, Kátia. Tem o Vanilson Neves falando das placas de carbono, né? Que melhoram 45% da performance do atleta e estava se questionando até se ia ser possível usar esse tipo de calçado, né, Vanilson? Que você deve talvez atuar com corredores mais
elite como sendo um doping tecnológico. E esse assunto a gente também vai abordar, Vanilson, muito bem observado. Já tem novidade com relação a isso, também questionando um pouco o quanto há de melhora em relação a isso, porque se viu, né, alguns maratonistas aí que bateram recorde usando de fato esses tênis. Mas espero que você possa nos acompanhar, porque aqui daria uma margem para uma outra discussão, porque tem que ver esse artigo bem fresquinho, né? Questionando um pouco o quanto foi a placa de carbono que de fato melhorou essa performance. E se você está dizendo aí, né, que leva a uma certa instabilidade de quem está usando, né? Talvez a gente ficasse bem na dúvida, será que serve? Serviria só para a elite, reduzir um pouco lá o tempo, mas será que o custo-benefício vai ser interessante, né? Então fica uma dica aí para uma próxima live e para vocês aí também acompanharem. Eu estou só preocupada, né? Porque eu acho que o tempo se acaba e a Beatriz da Pós-USC, USCS, ela vai divulgar aqui uma promoção que a USCS vai fazer para todos que tiveram na live. E eu só tenho medo de acabar e não conseguir comentar, né? Que ela vai postar aí, se não me engano, são 25% de desconto em todas as mensalidades, né? Para quem estava presente na live e quiser depois fazer a inscrição. Eu e a professora Kátia, a gente também tem um projeto novo, que é o Biolex, com 2 Es. Biolex é biomecânica, lesão e exercício. Então, a gente está colocando bastante conteúdo no ar, no Instagram, nesse novo canal. Se vocês quiserem, sigam por lá. Porque aí eu acho que a gente tem mesmo a obrigação agora de fazer uma live só falando desses do Vaporfly, enfim, esses tênis que estão usando, só para ficar aí a vontade de quero mais. E vou deixar para a professora Kátia se despedir. É isso aí, pessoal. Tem muita coisa que a indústria calçadista lança, né? Só para dar uma pincelada aí nessa questão, a gente precisa verificar, né? Já que são atletas de elite que usaram esse calçado, se isso está relacionado com a leveza do calçado, que realmente, né, diminuir peso para um cara que é muito bom tecnicamente, pode fazer ele ter um gasto energético menor e pode fazer ele conseguir alguns milésimos de segundos preciosos, né, para uma prova de corrida, principalmente corrida rápida. Agora, a gente precisa pensar, né, que o aparelho locomotor ele é capaz de trazer estratégias bastante eficientes, né, para não só controlar o impacto, que foi uma das coisas que a gente mais falou da live, mas também de restituir energia, né? A cada passo da corrida, a gente tem essencialmente a musculatura trabalhando primeiro em ação excêntrica, para depois trabalhar em concêntrica. E isso não é porque o músculo gosta de fazer isso por nada, né? Não, é justamente porque quando o músculo está em excêntrica, ele acumula energia elástica, e quando ele está em concêntrica, quando ele vai para concêntrica, ele restitui essa energia elástica. Então, isso garante com que o sujeito, se ele usar essa ferramenta, esse mecanismo muito bem usado no corpo, ele consegue diminuir o gasto energético. Né? Se ele acumula bem e restitui bem energia elástica, ele não vai precisar gastar tanto ATP para fazer a conexão de actina e miosina de músculo. Então, o sujeito, ele consegue gastar menos ATP, e se a gente gasta menos, a gente demora mais para fadigar, né? Agora, não dá para falar que o calçado vai garantir, né, isso
para o corpo. Até porque, coitados caras, né? Eles se matam para fazer treinamento pliométrico para tentar melhorar aí essa coordenação dessa ação excêntrica e concêntrica. Então, a gente precisa dar uma olhada com carinho, né, nessa questão de em quais condições esses atletas foram testados para realmente, efetivamente, falar que foi garantia do calçado, né? Então, essas coisas precisam ficar mais claras. E muitas vezes a gente não tem isso no estudo, porque os estudos, às vezes, têm interesse da indústria calçadista. Né? Mas a gente pode falar um pouquinho mais, como a Maria falou em outra live. Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente está aí aberto às questões. Vai lá no Biolex, põe as questões lá que a gente vai respondendo. E agradecemos muito aí a participação de todos vocês. E estaremos na pós-USCs, para quem quiser fazer Com certeza. uma pós-graduação. Esperamos aí todos vocês, quem sabe em sala de aula, quem sabe na próxima live. A gente agradece a Beatriz, que organizou, nos ajudou com essa questão toda tecnológica, mas estamos aí. Muito obrigada pela presença, pela participação. Acho que a gente tem que desligar, porque me disseram que depois acaba de repente, e a gente não quer sair de repente. Quem tiver pergunta, que eu estou vendo que estão escrevendo algumas perguntas aqui, manda para a gente no Instagram e a gente vai procurar responder com certeza. E fiquem ligados, porque o e-book sai logo também, tá bom? Boa noite. Boa noite, Kátia, Beatriz. Obrigada que está nos acompanhando. Obrigada. E até a próxima, pessoal. Obrigada mesmo. Um beijão. Vou desligando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.